Amém, queridos? Abram suas Bíblias no livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. E o título dessa pregação é O Zelo por Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos colocar diante de Ti a Tua palavra nesse momento e pedir que o Teu Espírito venha falar conosco por meio da Tua palavra. Ministra em nossos corações, Senhor, aquilo que Teu Espírito quer falar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Há 3 profetas no Antigo Testamento que eles profetizaram no período pós-exílio babilônico. Então, quando os judeus, não os israelitas, mas os judeus voltam do período do exílio babilônico, ali houve um momento profético também, e houveram 3 profetas que profetizaram nesse período, que foi Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá? Então, o período em que essas profecias estão sendo faladas e pronunciadas está sendo nesse período. Os judeus haviam voltado desse período, né? Não sei se muitas pessoas também podem ficar em dúvida por que eu falei israelitas e judeus, né? Por que eu diferenciei uma coisa da outra, que muita gente não sabe, né? Que judeu, a tribo de Judá. Então, judeus, por isso que hoje, inclusive, ainda que exista a nação de Israel, a gente fala judeus. Por que a gente fala judeus? Porque os que ainda estão são descendentes de Judá, ok? As demais tribos estão dispersas, impossível existir hoje alguém de uma das outras demais tribos. Por quê? Porque houve lá uma mistura com os povos pagãos e formaram os samaritanos. Então, os samaritanos, né, é um povo impuro, porque se misturou com outras raças. E só Judá, Benjamim, que se tornaram puros. Houve toda a questão lá de Esdras e Neemias também, que quando os judeus voltam desse período, o que a liderança faz? Manda eles devolverem para a Babilônia todas as esposas, inclusive os filhos, que tinham sido fruto desses casamentos, dessas relações. Tá? Então, até tratei isso numa live sobre a questão do divórcio, né, na perspectiva bíblica, o que a Bíblia fala a respeito disso. Então, houve realmente um período na história em que Deus falou assim, olha, pode mandar de volta, que esses daí eu não quero. Então, pesado, mas é o que a Bíblia fala. Tá bom? Então, esses profetas profetizaram para Judá, mas nesse tempo já, Judá passou a ser chamado de Israel. Então, quando Deus vai falar Israel, está se referindo a Judá, as 2 tribos, Judá e Benjamim, que se tornaram só Judá. Ok? Mas ali também está inserido os benjamitas. Então, ok? É nesse período, então, que Malaquias vai profetizar. E o texto começa dizendo assim, uma advertência. A palavra do Senhor, então, hebraico, qual que é o nome que está aqui em Senhor? Alguém lembra? Iavé, ok? Em grego, Kyrios, ok? Hebraico, Iavé. Grego, Kyrios. Uns falam Yahweh também, né? Outros Yahu, sei lá. Ok? Certo? Então, hebraico, Iavé, grego, Kyrios. Português, Senhor. Então, a palavra do Senhor contra Israel. Então, lembrando que Israel aqui, no caso, é Judá, por meio de Malaquias. Então, aqui uma coisa interessante que a gente muitas vezes passa por cima e a gente talvez ignore um pouco, né? A importância de Malaquias estar falando que essa palavra, aquilo que ele vai pronunciar, não vem dele. Então, nenhum profeta falou de si mesmo. Até existia uma advertência com relação à questão de profecia na Bíblia, havia 3 advertências. Uma advertência era a primeira, quando um profeta profetizasse e aquilo não se cumprisse, aquela profecia não veio da parte do Senhor. Por mais que ele falasse, olha, eu falo da parte do Senhor. Então, tome muito cuidado com gente que fala, né, eis que vos digo, e daquilo que ele disse nunca se cumpriu na tua vida. Ok? Toda profecia que vem da parte do Senhor, ela se cumpre, meu querido. Olha,
Pode dar uma de Jonas. Pode tirar a própria vida que ele te ressuscita. Não adianta. Pode cortar a cabeça fora que não adianta. Ok? Se uma profecia veio da parte do Senhor, ela vai se cumprir, ponto final. Deus vai fazer aquilo se cumprir e acabou. Por isso que as profecias que a Bíblia fala, especialmente no Novo Testamento, em questões escatológicas, elas vão acontecer e ponto final. É uma das coisas que eu sempre falo para o meu filho, nas minhas conversas com ele. Eu falei, filho, as profecias, aquilo que a Bíblia fala, não depende da tua crença, e nem da minha crença. Profecia não depende da nossa crença. A gente acreditando ou não nelas, elas não dependem disso. Elas vão acontecer e ponto final. Amém? Certo? Ok? Então, profecia não depende de nós. Ela é a palavra do Senhor e ela vai acontecer e ninguém consegue impedir isso de acontecer. A segunda profecia é aquela profecia que fala que é da parte do Senhor e acaba se cumprindo, porém ela não veio do Senhor. E aí é sacanagem, né? Aí eu acho que Deus também, podia facilitar ao nosso lado. Porque às vezes essa profecia se cumpre, mas a Bíblia fala que Deus permite essa profecia para perscrutar o coração do povo. E aí eu não sei, a gente tem que tomar cuidado com algumas profecias aí. Então, quando eu falei isso que vos digo, e às vezes se cumpre mesmo, mas pode ser que essa profecia não veio da parte do Senhor. Mas quando a profecia se cumpre, então existe o outro lado também, que realmente foi a parte de Deus que se cumpriu. Eu acho que o resultado da profecia, quando a gente pode diferenciar uma profecia que vem da parte do Senhor de uma que não vem da parte do Senhor, é se essa profecia realmente tem uma finalidade objetiva, que glorifique a Deus realmente, que testifique com a palavra de Deus. Ok? Certo? Amém? Então, a autoridade daquilo que vai ser falado veio da parte de Yahvé, do Senhor. Versículo 2, eu acho lindo quando o texto começa assim. Então, Deus falando para Judá. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Então, eu acho lindo isso, quando o texto começa, Deus fazendo essa declaração para o povo de Judá. Eu sempre os amei. E vocês querem uma prova do meu amor por vocês? É aquilo que aconteceu, então, com aqueles dois filhos. Onde Deus ama Jacó e Deus rejeita Esaú. E aí esse texto, Paulo vai tratar de uma maneira bem interessante para apontar a questão da eleição, lá em Romanos 9, 10 a 16. Eu vou tratar isso para vocês entenderem, terem a noção daquilo que Malaquias vai tratar aqui nesse texto. Paulo ele fala assim, e esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizesse qualquer coisa boa ou má, a fim de... Eu falei o texto para vocês? Romanos 9, 10 a 16. Vocês não sabem onde está esse negócio aí? Como bons calvinistas não sabem onde está o texto? Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizesse qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Ou seja, o apóstolo Paulo está citando o texto de Malaquias. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Então, o que Paulo está falando? Que essa eleição não dependia em nada em absoluto de uma ação daquelas crianças que estavam no ventre, até porque era impossível. 2 crianças no ventre não tinham poder de fazer qualquer tipo de escolha. Amém?
Ou não? Já estavam lá escolhendo a vida, o projeto de vida, desenhando? Não, certo? Então eles não tinham feito nada e Deus já havia escolhido Jacó e rejeitado Esaú. Isso, obviamente, que é uma questão intragável para nós como seres humanos. Traz para nós uma perspectiva de Deus a qual a gente não sabe muito bem como lidar, mas está ali sendo revelado, entendeu? Quando chegar no céu, você chama Jeová para com uma conversa pessoal. Jeová, me explica esse negócio. E por que você fez isso? Né? Então, você que se vire com ele. Eu não tenho problema com isso, para mim está tudo certo. Ele é Deus, né? Eu só me submeto à vontade dele. Então, o que precisa ser compreendido nesse texto, na perspectiva de Malaquias, é que Paulo está falando que o amor de Deus pelos seus, ou seja, por cada um de nós que estamos aqui, não depende do nosso desejo ou do nosso esforço humano. Ou seja, não é o meu desejo que Deus me ama, que faz Ele me amar. Não é o meu esforço no dia a dia que faz Deus me amar. Deus me ama antes de qualquer tipo de desejo no meu coração ou qualquer esforço da minha parte. É isso que Malaquias está falando. Amém? Certo? Ok? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não sou merecedor do amor de Deus por causa das coisas que eu estou fazendo, mas a gente nunca mereceu o amor de Deus, porque o amor de Deus nunca foi um merecimento da nossa parte. Deus nunca olhou para mim e para você e falou assim, olha, as escolhas que esse cara faz me movem a amá-lo mais, ok? Aí o desejo dele para que eu o ame faz com que eu o ame mais. Não, o amor de Deus vem dele mesmo, de alguma forma, para com a gente, e isso é graça. E aqui o texto está falando, segundo Malaquias, que Deus faz uma diferenciação. Alguém uma vez questionou para mim assim, Pipe, mas você acha que Deus ama mais algumas pessoas do que outras? Eu falei, olha, biblicamente parece que sim. Por mais que isso seja desconfortável, para mim e para vocês. Tem coisas, queridos, que se a gente for tratar aqui de casos, é inexplicável, entende? É inexplicável. Como a gente adentra nessa questão da soberania de Deus e explica isso de modo confortável, sem trazer, de alguma forma, alguns confrontos com a nossa fé, é complicado isso explicar. Eu tenho vários amigos que não estavam em Cristo e se acidentaram de moto e morreram sem terem conhecido Jesus, sem terem tido uma vida com Cristo. Para onde eles foram? Olha, biblicamente falando, tudo indica que vocês sabem para onde. Porém, eu tenho um amigo, a mesma situação, numa curva lá em Foz do Iguaçu, bateu num poste, ficou meses numa UTI. E hoje ele é um pastor presbiteriano lá no Paraguai. Por que ele não morreu? Eu não sei. Eu acho que Deus o livrou, ou não? Vocês acham que foi sorte dele? Nós só temos duas situações com relação à existência humana. Ou é sorte, ou é Deus. Se eu acredito que eu estou vivo por pura sorte e não por um ato soberano da parte de Deus, fica complicado. Certo? Então, é isso que o texto está falando, que Deus ama a gente. E isso não depende de nós, depende dele unicamente. O amor dele não depende de um esforço meu e de um desejo meu, e glórias a Deus por isso. Porque se dependesse do meu desejo, eu estaria lascado. Porque a gente tem uma dificuldade de receber amor. Certo? Então, continuando, em seguida, Deus vai falar acerca daqueles que não são classificados da mesma forma que Judá estava sendo. Aqueles que, neste caso, seriam os que não seriam alvo do mesmo tipo de amor que Deus tinha para com Judá. Lá no verso 4, ele fala assim, embora Edom afirme, fomos enganados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles são chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então está aí o fruto do esforço humano, de alguém tentar construir qualquer coisa contra Deus, ou pela soberba de achar que por si mesmo pode construir algo e que Deus não pode fazer nada a respeito. Eu falo assim, olha,
Com a tua soberba, pode construir. Vamos ver se você consegue. E Deus vem e atropela mesmo. Ele está diferenciando. Olha, queridos, eu tenho um amor por vocês, eu amo vocês, sempre amei vocês. Agora, aqueles que são frutos desse esforço humano, que querem, de alguma forma, construir pela sua própria força, está aqui o resultado. Lá no versículo 5, ele continua dizendo assim: vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? E aí é uma coisa muito interessante nesses 6 versículos. Primeira coisa que o texto fala: filho e servo. E isso são 2 características que nós temos que trazer para a nossa vida. Porque nós não somos apenas filhos, nós somos também servos. E também não somos apenas servos, somos também filhos. Amém? E cada uma dessas palavras, ela tem algo ao qual nós temos que prestar a Deus. E aí o texto vai falar que o filho, ele deve ao pai o quê? Honra. Ele tem que honrar o pai e a mãe. Isso é um princípio bíblico, inclusive um princípio que tem um resultado fatídico para aquele que não o observa. O que a Bíblia fala? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Ponto. Amém? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Existe uma promessa que se você honra teu pai e tua mãe, você tem os teus dias prolongados sobre a face da terra. Portanto, o contrário disso também pode ser fruto de um tipo de pecado ou de quebra dessa ordenança. Então, o filho, ele tem por obrigação honrar o pai, porque isso é lei da parte de Deus, honrar ao pai. E aí entra essa questão do que estava acontecendo com aquele povo não estava honrando a Deus como pai, não estava. E aí isso trouxe um questionamento para a minha vida, até onde a minha conduta diária, a minha vida diária, o meu pensar, o meu agir, o meu caminhar no dia a dia, honra a Deus na minha vida como o meu pai, como o pai que está sobre mim, aquele que me gerou por meio do Espírito Santo para uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu tenho honrado a Deus como pai. E depois ele vai falar a respeito do servo que honra o seu senhor. Então, não é somente pai, ele também é senhor absoluto das nossas vidas. E essa palavra aqui, que aparece como servo, no hebraico e no grego, vai ter uma conotação muito diferente dessa que a gente entende como servo. Não é servo, é escravo, é literalmente escravo. É aquele que não tem nem vontade, nem direito por lei. A sua vontade, toda ela está submissa ao seu Senhor. Ele tem que estar submisso à vontade do seu Senhor. E aí é mais uma reflexão para a minha vida e para a tua vida. O quanto eu e você temos agido de fato como servos do Deus vivo, ou a gente vive em função de nós mesmos. Amém? Porque o homem e a mulher que se submete ao senhorio de Cristo na sua vida, esse cara tem que lutar pelos valores do reino, pela vontade do Pai. Certa vez alguém me perguntou: Pipe, estou pensando em me divorciar. O que você acha? Primeira coisa que eu perguntei, eu falei assim: olha, você já orou a respeito? Eu orei. O que Deus falou para você? Que eu não devo me divorciar. Eu falei: então, você acha que eu vou falar contrário a isso? A minha mente ela tem alguns problemas assim em relação a essas coisas, assim, porque eu fico pensando assim: por que as pessoas fazem esse tipo de pergunta? Quando alguém chega para mim e fala assim: Pipe, Deus falou para mim que eu tenho que ir para a Índia, o que você acha? Por que você está perguntando isso para mim, se Deus já falou para você? Se você chegasse assim: Pipe, eu estou pensando em orar para saber a vontade de Deus, o que você acha? Eu falei: aí eu posso até opinar. Agora, se você já orou, Deus já falou, querido,
Você quer que eu fale o quê? Não, não, desobedeça a Deus. Deus que se lasque, fique em casa. Né? Daí eu sou fulminado, né? Sou fulminado pela glória de Deus. Então, onde está a honra? O texto fala assim. Daí Deus pergunta: onde está a honra devida a mim como pai? Então, ele como pai não estava recebendo do povo a sua honra como pai. E ele fala assim: onde está o temor a mim como Senhor das suas vidas? Então é como se fosse um escravo ou um servo que o tempo todo estivesse fazendo coisas contrárias àquilo que o seu Senhor havia ordenado para ele. E é isso que o povo estava fazendo. Deus havia dado ordenanças para eles e eles estavam fazendo totalmente o contrário daquilo que o seu senhorio estava ordenando a cada um deles. E ele fala assim que isso era, de alguma forma, um desprezo pelo nome de Deus. Qual era o nome de Deus? Yahvé. Yahvé estava sendo desprezado porque eles não estavam o honrando como Deus, como Pai, e não estavam também o honrando como Senhor das suas vidas. Isso para Deus era visto como um desprezo. Então, trazendo isso para a minha vida e para a tua vida, sabe? Quanto a gente tem honrado a Deus, ou o quanto a gente tem desprezado a Deus por meio das nossas atitudes. Porque às vezes as minhas atitudes estão manifestando desprezo a Deus. E vocês vão ver no discorrer do texto o quão sério isso é. O quanto Deus está chateado com eles. O quanto Deus está triste com a atitude de cada um deles. Porque Deus começa falando assim: gente, eu sempre amei vocês. E olha o resultado do meu amor por vocês. Olha o resultado daquilo que vocês têm trazido como resposta para o meu amor. Olha o que vocês têm feito, ele tem falado. E isso me trouxe um quebrantamento no meu espírito. De olhar para o meu espírito, olhar para a minha vida, olhar para o meu caráter, para a minha conduta diária e me perguntar se eu não estou desprezando Deus na minha vida diária, com a minha conduta, com o meu falar, com o meu pensar. E daí o povo pergunta: tá, mas de que maneira que a gente está desprezando a você? Aí no versículo 7 e no versículo 8, a resposta de Deus é: trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda pergunto: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Então, o altar, nós temos que ver que o altar, ele era visto como uma mesa diante de Deus. Deus olhava para o altar como uma mesa, como algo que era oferecido para ele. Essa era a visão que Deus tinha a respeito do altar. Então, eles olhavam para o altar de Deus com desprezo, não com zelo, não como algo sério, porque eles estavam oferecendo isso para quem? Para o diabo? Fosse para o diabo, podia oferecer cocô, né? Mas não, era para Deus. Era para Deus que eles estavam oferecendo aquilo ali. Então era uma mesa, era um banquete oferecido para Deus. Era como se nós chamássemos um monte de amigos para chegar em casa, né, para almoçar, e oferecêssemos lavagem. Né? Alguém já visitou um chiqueiro alguma vez na vida? Já viu como é que é comida de porco? Alguém come aquilo? Vocês aqui? Tem uns aqui que eu não duvido, viu? Então eles trazem comida impura e oferecem no altar de Deus esse tipo de comida impura. Então, ao trazerem coisas impuras que nem eles mesmos seriam capazes de comer, eles passavam uma mensagem de desprezo total e absoluto para o Deus a quem eles estavam oferecendo aquele tipo de alimento. Eles desprezavam aquele que os amava, oferecendo aquele tipo de alimento. Eles achavam que não havia problema algum em oferecer a Deus
animais cheios de defeitos. Porque na lei existia a forma como Deus estabeleceu em que as coisas deveriam ser oferecidas. Qual que era? Os animais tinham que ser puros, sem mancha, sem defeito, e tinha que ser o primogênito, não vinha com o resto. Não vem com o que sobrou. Não vem com aquilo que, não tem mais, isso aqui ninguém quer mesmo, então vai para Deus isso aqui. E jogava no altar lá a coisa mais desprezível que tinha no rebanho. Eles chegavam ao cúmulo de oferecer a Deus animais doentes, meus queridos. Você sabe o que acontece com um ser humano se ele come um animal doente? O que acontece? Você pode comer um animal doente? Se você tem um rebanho e morre lá uma ovelha de uma doença, as pessoas comem esse animal? Não. Não pode. Se comer, você está ferrado. Certo? Tem aqueles largados e pelados, gospel lá, bem legal. Tinha um louco lá, cara, que o cara não pode encontrar uma carniça que o cara já sai comendo lá, né? Que o cara já saiu umas 3 vezes, porque passa mal. A sorte dele, não sei como ele não morreu ainda, aquele cara. Pensa num cara que gosta de abraçar a morte. Né? Ok? Então, assim, ninguém come animais que morreram de uma doença. Você não pode, por quê? Porque você pode adquirir aquela doença para você. Certo? Então, Deus os confronta, dizendo para eles oferecerem aquelas ofertas, então, aqueles animais doentes. Então, tá, já que você gosta de oferecer para mim esse animal doente, por que você não pega esse animal doente e vai lá e oferece para um governante? Leva lá uma pizza cheia de bicho em cima, podre, assim, fala assim, então, trouxe para você aqui, né, com muito amor e carinho. No versículo 9, e agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, eles queriam o favor de Deus, oferecendo para Deus o desprezível, o lixo, literalmente. E aí eu penso comigo, sabe, às vezes eu tenho a cara de pau de clamar a Deus por coisas da minha vida, clamar por misericórdia, por me atender para certas necessidades e coisas na minha vida. Mas o que eu tenho oferecido para Deus? Será que eu tenho oferecido realmente aquilo que é sem defeito? E quando eu falo de sem defeito, é aquilo que envolve santificação, envolve o meu falar, o meu agir diário, a minha vida, ou eu ofereço a Deus simplesmente o desprezível? Eu cultuo a Deus com o desprezível, eu cultuo a Deus com as doenças, com aquilo que é doentio, com aquilo com que ninguém jamais ofereceria para ninguém, aquele tipo de lixo. E é isso que eu ofereço para Deus, e depois eu quero o favor de Deus para a minha vida. Lembre-se que a graça já está manifesta ali. E eu acho interessante isso, porque aqui não é uma questão de comprar o favor de Deus. Porque lembre-se que o texto começa, eu sempre os amei. E como resposta do meu amor por vocês, vocês têm me dado isso. Como é que eu tenho oferecido a Deus o meu amor? Como é que tem sido isso? A gente pode pegar esses animais doentes e transformar isso na nossa conduta de santificação diária. Como é que tem sido isso? Para mim e para você. Em outras palavras, Deus está respondendo, é assim que vocês respondem ao meu amor? Então, a resposta à vida de santificação, aquilo que eu ofereço a Deus de melhor na minha vida, é o resultado, é a resposta pela grande revelação que cada um de nós recebemos, que Deus nos amou. Que tem muita gente morrendo aí, queridos, sem o amor de Deus. Por isso que ele também fala, olha, lembre-se, eu amei Jacó, desprezei Esaú. Em outras palavras, tem muita gente fazendo a curva aí,
e dando num poste e morrendo sem nunca ter me conhecido. Mas eu livrei vocês, eu tenho livrado vocês, eu tenho amado vocês, e a resposta de vocês ao meu amor é o lixo que vocês têm me oferecido no meu altar. Sempre lembre-se disso, queridos. A nossa vida está sempre diante dessa mesa do Senhor. E as nossas ações é o nosso culto prestado a Deus todos os dias. A forma como nós fazemos, que não é na nossa forma, é na forma em que Ele nos chamou para fazer. Amém? Volto a falar, isso vai fazer Deus nos amar mais? Não. Mas é uma resposta pela sua paternidade e pelo seu senhorio na minha vida. Se Ele de fato é Senhor da nossa vida, a nossa conduta tem que condizer a isso. Se Ele é o nosso Pai, de fato, a nossa filiação tem que vir desse caráter imprimido por meio do Espírito Santo em cada um de nós. E eu não estou falando que eu sou uma pessoa perfeita, queridos. Do contrário, esse texto me confrontou tanto quanto pode estar confrontando o teu espírito hoje, tua alma e o teu coração. Daí ele fala uma coisa pesada no versículo 10. Estou quase encerrando, queridos. Falta mais 2 horas. Diz assim: ah, se um de vocês fechasse as portas do templo. Olha só. Ele fala assim, olha, o culto estava acontecendo. O culto estava acontecendo. A adoração a Deus estava acontecendo. Os sacrifícios estavam acontecendo. Mas Deus estava recebendo aquilo ali? Não. Por que Deus não estava recebendo? Por causa daquilo que eles estavam oferecendo. Deus falou, eu recebo de vocês aquilo que é sem mácula, sem defeito algum. É isso que eu recebo. Vocês vêm me trazer lixo, eu não vou receber isso. Não é isso que eu quero. Então, a minha e a tua vida, queridos, determinam nossa conduta no dia a dia o quanto Deus de fato recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Porque às vezes eu posso estar aqui no domingo, levantando as minhas mãos e adorando a Deus, dizendo, te amo, Jesus. E Jesus olha assim, ama nada. Você ama a si mesmo, você ama o seu pecado, você ama a tua vida, você é uma pessoa egoísta, né? E por aí segue. Então ele está falando assim, olha, melhor que feche as portas do templo. Feche as portas do templo. Mas já estão com pressa aí? Não? Então tá, vocês vão ficar em pé aí mais meia hora. Então ele fala, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Uma das, talvez, grandes tragédias que a gente pode trazer sobre nós é essa ideia de que a graça aceita tudo, né? Às vezes eu me perco nisso. A salvação é pela graça, então se é pela graça eu posso vir de qualquer jeito, oferecer de qualquer jeito, né? Até muitos acabam se perdendo, né, em textos bíblicos que não existem na Bíblia, né? Ah, vem para Jesus do jeito que você está. Não. Não é bem por aí, não. A Bíblia fala, arrependa-se. Precisa haver uma concepção de pecados, um convencimento de que nós somos pecadores. Eu assisti um vídeo do R.C. Sproul, e foi muito interessante, porque alguém perguntou para ele assim, a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam, são longânimas, né? Algo assim, e você não acha que o juízo de Deus sobre Adão foi muito pesado? E o Sproul ficou muito irado. Ele ficou indignado. Ele falou assim, ó, isso é uma geração que não conhece a Bíblia. Deus havia falado, olha, se você comer, você vai morrer. A longanimidade de Deus foi tamanha que ele não morreu. Ele foi morrer 800 anos depois. Ele teve 800 anos para pensar na burrada que ele tinha feito. Eu fico pensando em Adão e Eva no outro dia, gente.
Tem um livro apócrifo, inclusive, 2, na verdade, que é o primeiro e o segundo livro de Adão e Eva. Não sei se tem na internet. Tem para comprar uma compilação de apócrifos, mas é interessante que esse livro fala a respeito da primeira noite em que Adão e Eva passou fora do Éden e tiveram o medo, a consciência do medo, a consciência do perigo, a consciência da morte, dos animais que agora a natureza se revolta contra eles, e a questão da exposição aos demônios, né? Então mostra lá Satanás tentando matá-los, né? E toda a questão que envolve isso. E Adão teve 800 e poucos anos para pensar na grande burrada que ele fez. Então, pensar na graça como um tipo de aval para que a gente ofereça a Deus, no altar de Deus, com as nossas vidas, uma vida de pecados, uma vida sem uma busca de santificação, é uma concepção totalmente errada acerca disso. E o Sproul fala assim, olha, e se vocês acham que Deus não foi muito pesado com Adão, pense que ele trouxe sobre ele mesmo algo que ele nem tinha feito. Quando Jesus traz sobre ele lá na cruz o peso do pecado de quem? Dele? Não, do miserável do Adão, o qual Deus tinha falado, não faz isso, se você fizer isso, você vai morrer. Aí o miserável vai lá, faz o que Deus falou para ele não fazer. Vive mais 800 anos. Deus nem mata ele na hora. E depois Jesus vem e morre a morte dele. Então vocês vêm falar para mim que Deus foi pesado? Deus tinha pego Adão e colocado lá na cruz, deixado o desgraçado ficar lá na cruz 800 anos, sangrando para aprender como é que é o peso do pecado dele. Amém? Versículo 11, queridos. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidos ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, os gentios pareciam ter mais amor e zelo por Deus do que os próprios judeus, a quem Deus amava. No verso 12, mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E quando a gente pensa que nós somos o templo do Espírito Santo, né, às vezes alguns ignorantes olham para a questão da tatuagem como um pecado contra o corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, né? Mas o contexto em que Paulo trata essa questão do templo do Espírito Santo e do pecado contra o templo do Espírito Santo nada tem que ver com esse tipo de futilidade, que seria uma marca na pele, alguma coisa desse tipo. Todo o contexto ali vai tratar da questão da imoralidade sexual. Olha, cuidado, porque vocês são templo do Espírito Santo e a sua sexualidade é santa. Como dizer isso para uma geração que nós temos hoje em dia, queridos? Como dizer isso? Nossa, eu queria muito que o apóstolo Paulo estivesse vivendo os dias de hoje, para saber. E aí, Paulo, como é que faz hoje em dia? No mundo com internet, no mundo onde as pessoas andam seminuas nas ruas, né? Como é que faz? Como que a gente consegue se manter em santidade num mundo como hoje, com redes sociais, né? Complicado, né? As pessoas querendo arrumar um pouso, né, por aí. Como é que faz? Só alguns vão entender a piada interna. Versículo 13, queridos. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor.
No versículo 14, ele termina dizendo: maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Aquilo que eles ofereciam a Deus não era por falta de recursos, não era porque eles não possuíam o melhor para oferecer, não é porque eles não tinham o animal sem defeito para oferecer, é porque eles queriam mesmo, eles achavam mesmo que o altar era uma brincadeira, o altar era uma lixeira, que podia ser oferecido qualquer coisa. Eles podiam oferecer o melhor para Deus, mas eles optavam por oferecer a Deus o pior. E será que eu não sou assim? Será que nós não somos assim, queridos? A gente poderia estar dando para Deus o melhor de nós, oferecendo a Deus o melhor de nós, algo sem defeito, algo santo, algo que não fosse desprezível, algo que realmente revelasse por meio daquilo que a gente oferta para Deus, o nosso amor por Ele. Agora, será que aquilo que eu tenho oferecido para Deus no meu dia a dia é de fato um reflexo do amor de Deus? Eu posso dizer, Deus pode olhar para aquilo e dizer: como esse cara me ama, porque eu tenho amado. Mas se eu olho para a minha vida e aquilo que eu tenho oferecido para Deus, de fato é a conclusão do quanto eu amo a Deus? Ou do contrário, as minhas ações, as minhas atitudes e aquilo que eu tenho oferecido a Deus demonstram um fato do quanto eu desprezo o Deus que eu digo amar? Tire um tempo, talvez, de confissão de pecados para o Senhor agora. Vamos fechar nossos olhos e vamos nos colocar diante dEle, refletindo sobre tudo isso. Pai e Senhor das nossas vidas, Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Se nós não temos Te honrado como Pai e não temos Te servido como nosso Senhor, Deus, perdoe todo lixo, toda podridão, toda doença do nosso ser, que temos Te oferecido como louvor e adoração. Nos perdoe por muitas vezes agirmos, Pai, e temos atitudes que desprezam a Ti como Deus nas nossas vidas. Nos perdoe, Senhor Jesus, se a nossa carne tem vencido o nosso espírito, se ela tem tido muito mais força do que o nosso espírito. Nos perdoe por ser talvez uma geração carnal ao invés de uma geração espiritual, Senhor. Homens e mulheres que talvez, Senhor Jesus, tenham realmente, Deus, achado que a graça é um tipo de aval para termos condutas que não glorificam o Teu nome. Nos perdoe, Senhor Jesus. Nos perdoe porque esse é o papel da Tua palavra. Nos chamar ao arrependimento, à mudança, Senhor. A termos atitudes, Senhor Jesus, que demonstram de fato, Deus, que nós Te amamos. Porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Deus, porque o que estamos ouvindo hoje nesse lugar, todos nós, estamos ouvindo porque o Senhor nos ama. Se o Senhor não nos amasse, Senhor Jesus, jamais teríamos tido a graça, Deus, de receber tamanha iluminação e revelação no nosso espírito, que vem da parte do Senhor. Obrigado por esse privilégio, Deus, que estamos tendo hoje, de sermos exortados pela Tua palavra, de sermos chamados à mudança, especialmente a mudança de mente, Deus, que nos leva a uma mudança de conduta, Senhor. Queremos oferecer diante do Teu altar, Senhor, o melhor de nós.
todos os recursos que o Senhor nos confiou e te entregarmos o melhor, Senhor. Porque o Senhor é digno do melhor de cada um de nós. Em teu nome, Jesus. Amém.